Quero te contar que hoje o SC no Ar recebe a secretária de Educação de Santa Catarina. Está aqui comigo a professora doutora Luciane Sereta. Seja muito bem-vinda. Bom dia, professora e secretária, né? Muito bom dia a todos que nos acompanham. Você pode participar do nosso bate-papo pelo WhatsApp do SC no Ar, gente. É o 489-9101-5028. Mande a sua participação, a gente vai estar conversando aqui com a professora e secretária de Educação de Santa Catarina. Vamos começar falando que faz uma semana, né, que a senhora assumiu o cargo de secretária, mas é uma liderança importante, muito presente, já está há um ano ali, né? Tem um extenso currículo na área da educação, só para a gente citar rapidamente, né? Graduada em enfermagem, doutora em ciências da saúde, foi presidente da CAF, a Associação das Fundações Educacionais Catarinenses, e a reitora licenciada da UNESCO, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Agora, efetivamente, como secretária da pasta, assume também uma soma de outros desafios. Quais que a senhora enxerga hoje como os principais diante do atual cenário da educação no Estado? Nós temos desafios hoje que são importantes para a recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes, que se relacionam diretamente aos indicadores como o IDEB. Então, esse é um desafio importante. Nós temos, inclusive, a meta que nos foi atribuída pelo nosso governador Jorginho Melo ao assumirmos a pasta, de trabalharmos muito com planos de ação para a recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes, de modo que se reflita nesses indicadores. Temos a infraestrutura das nossas escolas, que vem sendo desenvolvido um trabalho bem bacana, mas que nós precisamos acelerar esse trabalho a fim de que cheguemos ao término deste ano e o início do semestre letivo de 2026 com as nossas escolas devidamente climatizadas e a maior parte das nossas escolas em processo de reforma e reestruturação. Temos o desafio do ensino técnico profissionalizante no estado de Santa Catarina, que precisa atender às demandas do setor produtivo e, portanto, associado aí com o ensino médio, desenvolver novas trilhas de aprendizagem. E, claro, o monitoramento e a organização sempre presente do programa Universidade Gratuita e do Fundesc, que são dois programas de acesso e permanência dos estudantes no ensino superior e que passam aí por um processo de implantação que se concluirá lá no primeiro semestre de 2027. Então, nós temos desafios importantes para esse primeiro momento. Eu queria detalhar um pouquinho mais cada um desses pontos, mas gostaria de começar por um dos que talvez seja um dos pontos mais sensíveis, né? O programa Universidade Gratuita nesse momento. Como é que a senhora pretende reformular o programa diante das críticas de estudantes, familiares e do levantamento feito pelo TCE que trouxe indícios, suspeitas de irregularidades? Primeiro, é importante salientar que o programa Universidade Gratuita é o maior programa de acesso e permanência de estudantes no ensino superior do país, historicamente. Não há nenhum outro igual. Digo isso porque hoje 54% dos nossos estudantes dos cursos presenciais das 13 universidades, instituições do sistema comunitárias, mais as outras duas que fazem parte do programa, são beneficiados com o programa Universidade Gratuita. Isso é histórico, é inédito. Em torno de 40% dos estudantes dos cursos de medicina, que são cursos que requerem um maior poder aquisitivo, teoricamente, tem o programa Universidade Gratuita. Isso é impactante. Então, esses dados precisam ser sempre muito bem considerados quando se fala no percentual de estudantes que não atingiu o indicador necessário para acessar o benefício. Importante também salientar que, ao longo do tempo desses 2 anos, a Secretaria de Estado de Educação tem cumprido fielmente a aplicação dos recursos de acordo com o que está na Lei 831 de 2023, que implantou o programa. Portanto, não há redução de recursos e não há redução de benefícios, né? E o segundo ponto é que, para melhorar o processo de um programa que está em implantação e, portanto, até a sua conclusão, que é o primeiro semestre de 2027, como eu disse, ele passa aí por ajustes. Nós estamos agora, a partir desse semestre, antecipando a publicação dos editais para acesso dos estudantes, de modo que o estudante não necessitará estar matriculado para candidatar-se ao programa.
ele poderá candidatar-se ao programa, ele poderá simular o seu índice de carência e, se acessar o programa, matricular-se no seu curso de escolha. Se não acessar o programa, ele poderá buscar dentro da própria instituição outros formatos de flexibilização ou financiamento. Isso confere a ele maior segurança, porque uma das questões que estão postas também é a necessidade até este momento de fazer a matrícula e isso gera débitos caso ele não seja contemplado. Então, isso também será solucionado a partir de agora. Claro. Só para a gente trazer um contexto, você que está chegando agora com a gente, estamos entrevistando ao vivo aqui no estúdio, secretária de Educação de Santa Catarina, Luciane Sereta, que assumiu semana passada o cargo. Para a gente trazer uma contextualização, o programa Universidade Gratuita vem sendo alvo de críticas, especialmente por parte de estudantes que já tinham começado também a faculdade e depois não conseguiram mais ser contemplados pelo programa. Muitos falaram, meu sonho foi transformado em dívida. Dá para fazer ajuste, secretária, para contemplar todo mundo, quem está chegando na universidade e quem quer concluir a sua? Primeiro que o programa não é para 100% dos estudantes. E isso está claro na Lei 831 de 2023. A lei prevê que, ao término de 2026, primeiro semestre de 2027, nós devemos ter em torno de 70 mil estudantes contemplados com os recursos que foram aprovados lá em 2023 pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Então, não é para 100% dos estudantes. Se hoje nós temos 54%, estimamos que em 2027 nós tenhamos 70 mil estudantes contemplados. Agora, isso não será 100% do total de estudantes das instituições comunitárias e também não será 100% dos estudantes das instituições privadas que compõem o Fundesc. Então, ele é um programa para os estudantes que mais necessitam. Sobretudo, aqueles estudantes que são provenientes das escolas públicas, do ensino médio, das escolas públicas estaduais, em que muitas vezes não acessariam a universidade. E o nosso desejo é que justamente esses estudantes tenham maior possibilidade de acesso às instituições de educação superior, dando continuidade à sua trajetória, porque nós também identificamos que até 2024, 27% dos estudantes do ensino médio das escolas públicas estaduais acessavam o ensino superior. Nós precisamos melhorar esses indicadores e o programa Universidade Gratuita vem com essa finalidade. Secretária, quem também participa da nossa conversa com a gente hoje é o Paulo César, direto de Brasília. É o nosso comentarista que acompanha o Fórum Parlamentar do BRICS. Começou ontem, né? Segue até amanhã por lá em Brasília. Daqui a pouco ele fala mais sobre o assunto, inclusive aqui no SC No Ar, mas agora a gente segue falando do programa Universidade Gratuita, porque o tema foi abordado em sessão na Assembleia Legislativa nessa terça, não é isso? O PCC acompanhou direto da capital federal, não é isso? Bom dia para você. Bom dia, Marta, para você. Bom dia, secretária. Bem-vinda aos nossos estúdios. De fato, ontem à noite houve uma discussão na Assembleia Legislativa. Durante a sessão, os deputados estaduais questionaram alguns pontos em relação à legislação. E a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. Secretária, quando a gente fala da Universidade Gratuita, a senhora citou ali pelo menos 3 vezes nessa sua primeira participação, prevista então a conclusão desse pacote total até 2027. Mas em 2027 a gente fala de um novo governo, seja ele Jorginho Mello, ou seja ele um futuro governador em Santa Catarina, e isso poderia talvez ter algum impacto, embora esteja previsto em lei. A mesma lei que passou despercebido a inclusão desses estudantes que não precisariam estar matriculados. E, de fato, há muitas reclamações em relação a esse fator específico. A minha pergunta é exatamente nesse sentido. Não deu para detectar lá atrás, os deputados também falharam na avaliação desse projeto de lei. A senhora acredita que a gente possa antecipar também, antes de 2027, já que terão adequações? Não seria uma proposta talvez conveniente para a gente minimizar todos os efeitos e chegar a uma parcela maior da população antes de um próximo governo? Primeiro, muito bom dia. Segundo, nós temos um programa que é de larga escala e esse programa está em processo de implantação. Eu não posso responder por lá atrás, mas eu posso responder por a partir de agora. E a partir de agora, nós teremos sim mudanças no edital, o que possibilitará aos estudantes uma tranquilidade maior ao acessar o programa.
Acredito que um programa que hoje é uma política pública, a maior política pública de acesso ao ensino superior do país, e isso está posto em qualquer local, não corra riscos, independente de quem estiver à frente do governo, mas é uma política pública em processo de implantação. Logo, ela sofre ajustes no decorrer do seu processo, como identificamos agora a questão do lançamento dos editais. Vamos falar de infraestrutura, secretária? O último verão, a gente sabe, né, castigou os estudantes, pais, professores, acionaram até o Ministério Público para denunciar essa falta de estrutura nas escolas estaduais, incluindo a climatização. Para contextualizar, hoje até 2024, na verdade, né? Nem 40% das salas de aula tinham um aparelho ar-condicionado. Como é que está o planejamento para enfrentar o próximo verão? Existe um cronograma para climatizar as escolas? Esse foi uma das primeiras ações que adotamos quando assumimos a Secretaria de Estado de Educação, que completa hoje 8 dias. Mas na semana passada deliberamos com a nossa equipe de infraestrutura, a nossa diretoria de infraestrutura da Secretaria de Estado de Educação. Temos um amplo diagnóstico de 100% das nossas 1.038 unidades escolares distribuídas no estado de Santa Catarina, com todas as salas de aula que são necessárias ainda passar pelo processo de climatização, assim como todas as unidades escolares que necessitam de reestruturação, de pintura, de reforma. Temos esse diagnóstico muito bem elaborado e desenvolvemos um cronograma de implantação paralela aí, tanto da questão da climatização, que requer projetos elétricos, uma vez que as nossas escolas elas estão implantadas há muito tempo. E todo esse processo de projeto elétrico, ele precisa passar por reestruturação. Então, não é simplesmente instalar o aparelho de ar-condicionado, porque ele não será adequado para a rede que temos. Mas estamos com todos os projetos elétricos em andamento, estamos recebendo nesta semana mais 20 engenheiros elétricos, justamente para dar conta da elaboração desses projetos, e a nossa estimativa, sim, é que nós entremos em 2026 com todas as nossas salas de aula das nossas 1.038 unidades escolares devidamente climatizadas, bem como muitas dessas escolas já em processo de reforma, já em processo de pintura e outras 8 unidades em processo de novas escolas. Vamos então de WhatsApp, gente. Chegou informação, chegou pergunta pelo WhatsApp do SCC no ar. Vamos dar uma espiadinha? Olha quem mandou, Sony. É sobre o programa Universidade Gratuita. O programa é ótimo, muitos necessitam, é verdade. Mas também tem muita gente recebendo benefício com plenas condições de bancar a universidade. Acontece ainda? Vocês identificaram essas inconsistências também, secretária? Importante. O Tribunal de Contas do Estado trouxe agora o relatório e nós também temos um sistema próprio na CGE de fiscalização. Então, ambos os relatórios, eles convergem na identificação de indícios de irregularidades provenientes de alguns estudantes. Estamos solicitando ao Tribunal de Contas do Estado o detalhamento desses estudantes e dessas instituições, para que possamos, então, ampliar o nosso processo de fiscalização. Importante salientar também que as instituições universitárias que recebem os recursos que implantam as comissões de avaliação. E cabe a essas universidades e a essas comissões de avaliação fazer a devida fiscalização desses estudantes. A Secretaria de Estado de Educação deve fiscalizar essas instituições que recebem os recursos públicos e, portanto, devem muito bem aplicá-los, bem como devem fiscalizar essas comissões. Então, de posse desses dados mais detalhados, nós também aplicaremos a nossa avaliação, a nossa verificação. E aos estudantes que tiverem, porventura, cometido irregularidades, eles correm o risco de perder o benefício, de ressarcir os cofres públicos de todo o benefício antecipado que recebeu, pretérito que recebeu, e ainda sofrer as sanções próprias da irregularidade que cometeu. Tem mais perguntas chegando para a secretária de Educação de Santa Catarina. Ronaldo Moraes está participando com a gente. Obrigada pela participação, Ronaldo. Como faz para quem quer ter bolsa na universidade gratuita, que só é liberado a partir de abril? De onde tirar dinheiro para pagar as mensalidades, como, por exemplo, medicina, se custa 12 mil por mês, até receber a bolsa?
Neste semestre que passou, nós tivemos o edital lançado em abril e o resultado fornecido no final de maio. Esta situação está corrigida a partir de agora. Uma das primeiras ações que eu também adotei foi justamente, junto com a nossa equipe, antecipar o processo de inscrição dos estudantes, de modo que eles não precisem estar matriculados, não precisarão gerar débitos com as instituições e poderão, então, ter o conhecimento se acessou ou não o benefício antes da matrícula. Então, este é um processo que estará corrigido a partir dos próximos editais. Para quem já está com esse processo em andamento e adquiriu débitos com as instituições, todos os reitores de todas as instituições foram orientados a acolher os estudantes, flexibilizar esses débitos e promover outras ofertas de financiamento que as próprias instituições têm para este primeiro semestre agora de 2025. Importante todas essas respostas que a secretária está trazendo ao vivo, e o catarinense quer continuar conversando, tem mais mensagens chegando aqui. Vamos dar uma olhadinha? Wellington. Como beneficiado do programa Universidade Gratuita, eu gostaria de citar que é algo muito significativo. As pessoas não entendem a divulgação das informações, mas no edital está tudo bem claro. Está aí, ó, um dos bolsistas, né, do sistema. Além de no edital estar tudo muito bem claro, no momento em que o estudante preenche os dados no sistema, está posto lá que ele pode ou não receber o benefício, dependendo do índice de carência que ele acessou a partir da disponibilidade dos recursos. Por quê? As universidades recebem os recursos dispostos em lei de acordo com o número de estudantes matriculados nos cursos presenciais. E primeiro elas aplicam esse recurso nas renovações, na sequência em novas bolsas. E isso tudo está muito claro para o estudante que acessa o programa. Às vezes ocorre que não prestou atenção adequadamente em tudo que está posto ali, mas é muito importante ler adequadamente todos os critérios que estão disponíveis no momento de inscrever-se ao programa. Secretária, infelizmente o nosso tempo está correndo, mas ainda queria fazer uma última pergunta para a senhora. Essa semana, 50 promotores de justiça, junto ao TCE, fiscalizam escolas públicas, né, para tentar reverter um quadro vergonhoso para Santa Catarina, né? O censo 2024 identificou problemas sérios quando a gente fala em coisas muito básicas, né? Direito à água, abastecimento, saneamento, não só em escolas municipais, mas também estaduais. A gente está falando de escolas sem banheiro, escolas sem água potável, sem saneamento. Em Santa Catarina, mais de 700 escolas estaduais devem ser vistoriadas, né? A senhora falou um pouco em infraestrutura, mas o que dá para fazer com base nesses direitos considerados fundamentais, né? Nós temos hoje 1.038 unidades escolares, como eu disse. Destas, em torno de 30 unidades escolares, identificamos esse problema de saneamento com água e esgoto. As nossas equipes já preteritamente entraram em ação e em torno de 30 dias nós teremos essas 30 unidades escolares devidamente regularizadas, com todo o encaminhamento sendo efetuado para corrigir essa situação. Eu gostaria de falar com a senhora mais sobre CATEC, sobre a aprendizagem do ensino médio, né? Valorização dos professores, que é tão necessária, mas aguardamos a senhora em nova oportunidade. A gente espera receber a senhora com um cenário ainda melhor na educação catarinense, viu? Será um prazer retornar e seguramente com novas informações, porque a cada dia costumo dizer que um dia eu preciso fazer 3 no período em que estou à frente da Secretaria de Estado de Educação. Então, seguramente teremos novas informações importantes para trazer. Secretário, bom trabalho para a senhora. Muito obrigada.